irmãos, nós giramos em torno principalmente do momento de idolatria que o povo de Deus apresentou, pelo fato de Moisés estar muito tempo no monte. E o que houve? Eles pediram a Arão para fazer um bezerro de ouro, um ídolo. Pediram para fazer um ídolo para que eles pudessem adorar, porque eles acharam que Moisés havia morrido. Amém ou não? Estão lembrados? Amém? E a primeira forma que foi identificada a idolatria no meio do povo foi através do som. Então, quando Moisés descia do monte com quem estava com ele? Josué. Josué diz o quê? É isso que eu escuto, um som de festa. Então, a primeira identificação da idolatria que o povo estava apresentando foi o som. Ou seja, irmãos, o som ele vai longe. Quando a gente vai orar por algum CD, que vai gravar algum CD, a gente fala: Senhor, que seja uma flecha, que chegue nos lugares que nós não podemos chegar. Quantas vezes eu já orei assim por CD que eu estava gravando? E é verdade, a música ela chega antes de você. Então o som ele é muito importante. O som ele é determinante, ele influencia, ele tem uma influência poderosa. Além daquilo que é visto, aquilo que nós ouvimos, ele determina muitas coisas em nós. Amém? Então Josué veio e fala: tem um som do que mesmo? De festa. Aí Moisés fala para ele: não, isso não é som nem daqueles que ganharam, nem daqueles que perderam. Não foi isso que ele falou? Ele disse assim: esse som não tem identificação. Tem alguma coisa errada acontecendo. Aí o povo estava lá no meio da idolatria, em orgias, e adorando um outro Deus, que não o nosso Deus. Moisés diz a Josué: esse som é um som indefinido, esse som é um som estranho. E aí nós tratamos um pouco sobre isso, a gente está recapitulando, e falamos que o som de um músico idólatra, ou qualquer tipo de expressão artística de alguém que é idólatra, é um som sem fundamento. É um som que não gera nada para o reino de Deus. É um som que não tem porquê. Não gera, não existe nada, não anuncia nada. Nós temos aprendido que o músico na casa de Deus, agora eu queria falar mais com os músicos, o músico ele é um profeta. Amém? Todas as citações da palavra de Deus referente à música fala sobre profetizar com instrumentos. Então, querido, se alguém perguntar para você que é músico, quais 5 ministérios que Paulo estabeleceu em suas cartas? Em qual ministério você é? Você pode dizer: eu sou profeta. Só que, querido, você precisa profetizar. Você precisa realmente se comportar como um profeta. O profeta ele fala sobre divina inspiração. O profeta ele precisa estar, o efatá precisa existir na vida dele, ouvidos abertos. O efatá precisa ser verdadeiro. E o efatá no ouvido do músico, ele ouve a voz de Deus. E aí ele tem condições de profetizar. O que é profetizar? É anunciar coisas que estão por vir. Ou trazer à luz coisas que estão acontecendo, que estão ocultas. Essa é a função do profeta. Enquanto o músico vai profetizando, essas coisas vão vindo à luz. As coisas vão se manifestando. Deus vai abrindo os olhos espirituais. Eu não sei você, quantas vezes eu participei de ministrações de música e que meus olhos espirituais se abriram para algumas coisas. Deus veio e falou coisas comigo por causa da ministração. Eu tenho certeza que hoje Deus falou através do Bruno profetizando aqui. Deus foi usando o Bruno de uma forma profética. Deus foi estabelecendo coisas que não existiam ainda, pelo menos na minha vida. Um pouquinho que eu fiquei aqui, que eu tive que resolver um problema e voltar, eu já recebi de Deus aqui. Eu falei: nem quero tocar, eu vou receber. Deixa eu receber aqui. Eu não tenho que ficar prestando atenção na nota, nada. Eu vou sentar aqui. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós somos profetas se nós não profetizarmos. E quem dança usa muito a música, sempre usa a música. Então, aí você está acoplado à música, a sua arte está ligada à música. Então, é profecia também. Então, e outras tantas manifestações artísticas que podem ser
liberadas como profecia na casa de Deus. Então, o povo idólatra, ele tinha um som totalmente aprofético. Ele não era profético. Ele não anunciava nada. Ele não colocava os olhos do povo para coisas que Deus gostaria de fazer, que Deus gostaria de estabelecer no meio do povo. Aí o que acontece? Moisés primeiro confronta Arão. Arão falou assim: eu joguei esse ouro aí e saiu esse bezerro. Se você ler, você pode ler depois com mais calma, mesmo 32, a resposta de Arão é a coisa mais esdrúxula que você pode imaginar, né? Porque ele diz assim: ele fez o bezerro, ele fez a forma, ele foi lá e fundiu, né, o ouro, seria isso? Fundiu, tá? E Moisés, quando confronta ele, fala assim: não, eu joguei o ouro ali, saiu esse bezerro. Meu Deus do céu, Moisés teve que ter muita paciência, né, irmão? Porque olha a resposta do camarada. Como é que vai sair um bezerro do nada, rapaz? Foi você que fez o bezerro, assume logo que foi você. Na verdade, eu diria isso, né? Mas Moisés escolheu fazer outra coisa tremenda. O que ele fez? Ele moeu aquele bezerro, tá? E aquele pó ele jogou na água, irmãos. E ele fez o povo beber aquela água. Isso é uma coisa muito intrigante, que eu fiquei, quando eu estava buscando ao Senhor para trazer essa palavra no primeiro encontro de profetas, eu fiquei buscando do Senhor e tentando entender o que foi isso. E eu cheguei, sabe onde? Eu cheguei num processo que as pessoas fazem, chamado levigação. A levigação é o seguinte: é quando você tem terra, muita terra, e tem ouro, pó de ouro, e você precisa separar o ouro da terra, né? Você precisa fazer uma separação disso. Aí o que acontece? Água corrente. Quando você aplica água corrente nessa mistura de terra e ouro, eles se separam, né? Eles se separam. Quem já fez sabe aquele monte de trancinha assim, ó, no cabelo? Quem já fez aqui? Hein? Tá. Eu já fiz 2 vezes. A primeira vez eu tentei soltar a trança com o cabelo seco. Foi terrível. Foi a coisa mais horrível que eu já senti na cabeça. Na segunda vez me falaram: entra no chuveiro, molha para você ver como é que sai as tranças. Tudo facinho, não é verdade? A água ela facilita. Aí o que o Espírito trouxe ao meu coração, irmãos? É o seguinte: o ouro representava a idolatria do povo, né? Os valores. A palavra fala que o povo de Deus, naquela época, eles guardavam ídolozinhos, estatuazinhas nas suas tendas, escondidos. Era um povo idólatra, sabe? E por favor, não pense que essa palavra tem que ser para os irmãos católicos, porque eles são idólatras. Porque nós também, evangélicos e, sei lá, cristãos, enfim, são idólatras. Infelizmente, eu já vi muita gente idolatrando, não estátua de pau, mas já vi gente idolatrando gente viva, né? Já vi gente idolatrando carro, já vi gente idolatrando time de futebol, né? E ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração, querido. Não necessariamente Aparecida, só ela é um ídolo, Então, essa palavra serve para todos nós, independente de catolicismo, de evangélico, os cristãos em geral. Nós precisamos ser libertos da idolatria. Se nós formos idólatras, irmãos, a nossa arte ela não vai ter fundamento, ela não vai alcançar o alvo, ela não tem força, porque é um som, é uma expressão indefinida. Então aquele povo idólatra eles se ligaram espiritualmente, emocionalmente com aquele ídolo de ouro. Moisés vai lá, amassa aquele pó, aquele ouro, vira um pó, joga na água e manda o povo beber. Ou seja, a mistura de ouro, de terra, que era o povo, as pessoas, nós somos terra, nós somos pó, e a água, irmãos. Misturou ali. O que acontece quando a água vai no pó, na terra que somos nós, e no ouro que é os nossos ídolos? O que acontece? Separa, irmãos. Profeticamente ali, quando Moisés botou aquela água para o povo beber, eles começaram a se livrar da idolatria. Você vê como é que é a misericórdia de Deus, né? Deus é muito bondoso, irmãos. Deus inspirou Moisés a fazer isso. Por amor àquele povo. Por amor àquele povo escolhido dele, né? Então nós precisamos entender isso. Tudo aquilo que se coloca entre você e Deus,
como algo mais importante, como algo que você pensa mais, que você se esforça mais por causa daquilo, que você pensa naquilo mais, passa mais tempo naquilo e se envolve mais. Isso é a idolatria. Isso é a idolatria. Nós não estamos livres disso. Eu tenho certeza, querido, se você for profundo em Deus, deixar Deus esquadrinhar o teu coração, Ele vai mostrar os seus ídolos. Mas Ele não simplesmente te expõe, mas Ele dá água com ouro para você beber. Ele faz a levigação espiritual na tua vida, para que nós possamos profetizar, para que a nossa arte tenha um alvo, tenha um destino, não seja um som indefinido. Isso que tem acontecido, é isso que tem acontecido, irmãos, não adianta. Como eu falei aqui no começo para você, pessoas que cantam em coral, ministram, depois vão cheirar cocaína, ou que ficam disputando quantas meninas vieram, peguei 3, peguei 2. Esse som não chega a lugar nenhum, querido. Porque ele está misturado com idolatria, com pecado. Nós precisamos entender isso, né? Que nós precisamos nos posicionar como profetas, tendo Deus como o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Querido, você crê nisso? Amém. Agora, na sequência nós lemos aqui em Êxodo 32, a partir do versículo 26, se você quiser ler comigo, a palavra diz assim, ó: pôs-se em pé Moisés, Êxodo 32, 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Êxodo 32, 26 até 29. Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Vocês estão em Êxodo 32 aí? E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tomai pelo arraial de ponta em ponta, e mate cada um seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia, uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Irmãos, Moisés disse assim, ó: quem aqui é do Senhor, quem aqui não se curvou a esse ídolo, venha comigo. Só os filhos de Levi fizeram isso. Só queria abrir um parênteses aqui e colocar para você o seguinte: levita não é só músico, tá, irmão? Às vezes a gente, na igreja, há um costume de o cara é músico na igreja, é chamado de levita. Um diácono, por exemplo, ele é um levita, viu? Não é só músico que é levita. Nós precisamos entender isso, que o sacerdócio levítico, a função dos levitas na casa de Deus não era só tocar e cantar. Eles tinham várias funções de organização, de limpeza, de inúmeras coisas que com o tempo a gente pode estudar mais sobre isso. Então, nesse momento, Moisés chama aqueles que não se curvaram, aqueles que estavam com o Senhor, e os levitas fizeram isso. E a palavra de Deus diz, como nós lemos, que Moisés falou assim: agora vocês vão e vão matar seus irmãos e todos que adoraram o Deus de ouro. Isso, irmão, é mais uma atitude que o povo, que os levitas tiveram que ter, de verdadeira renúncia, né? Isso não quer dizer que para você ser de Deus e ser um profeta na casa de Deus, que você tem que matar sua família. Amém? Eu sei que ninguém pensou isso, mas eu preciso falar. Agora, você precisa aborrecer seus familiares. Você precisa aborrecer seu pai, aborrecer sua mãe e aborrecer seus irmãos. Precisa aborrecer, vou olhar para a câmera, você precisa aborrecê-los, né? Só que tem um detalhe, querido, é um aborrecimento bíblico, que está lá em Lucas 14, 26. Você não precisa abrir, eu vou ler para você, olha só: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Infelizmente nós temos o amor do nosso marido, o amor da nossa esposa, o amor dos nossos filhos como ídolos dentro de nós. Nós sentimos mais falta da atenção dos nossos familiares do que de estar na presença de Deus orando e desfrutando da presença dele. Se você nunca fez isso, você já viu gente que faz isso,
que fica mendigando e exigindo muito mais o amor dos outros do que buscando o amor de Deus. Como é que a gente busca o amor de Deus? É congregando, é orando diariamente em casa, é lendo a palavra, é tendo tempo com Deus. E quanto menos tempo nós temos com Deus, de leitura da palavra e oração, mais ídolos nós temos entre nós e Deus. Vai desculpar, querido, mas essa é a verdadeira realidade. Se você passa uma semana sem orar e ler a Bíblia, tudo que você dedicou, que você se esforçou durante aquela semana, está na frente. Porque não dá tempo, né? E aí? Nós precisamos buscar a Deus, valorizar as coisas de Deus, ter fome da palavra. Não, irmãos, não adianta fazer tudo que a gente faz ministerialmente. A gente pode rodopiar, pular, ir para onde for, e fazer isso, fazer aquilo, e ser uma bênção para as nações. Irmãos, o que adianta? Se a gente deixa o Espírito Santo de lado, toma decisões sem consultar Ele, e fica preocupado com outras coisas na vida, super preocupado, né? Porque o patrão falou, eu tenho que fazer, não é verdade? Porque o meu filho quer isso, eu tenho que me dedicar, tenho que me matar para fazer o que o meu filho quer. E a gente não se mata, não se dedica tanto assim para as coisas de Deus. Ou para buscar a Deus. Principalmente buscar a Deus. Porque buscar a Deus é uma coisa, fazer as coisas de Deus é outra. Ter comunhão com Deus é uma coisa, você e Ele. Agora, o seu ministério é você e Ele, a igreja, os irmãos, o seu chamado. Nós precisamos priorizar essas coisas. Infelizmente, nós temos esquecido um pouco disso aí, né? Então, aborrecer pai, mãe, irmão, não é ficar provocando, ficar desonrando, ou ficar ofendendo. É dar o valor ao seu pai, dar valor à sua mãe, o valor que eles têm, mas nunca maior do que estar com Jesus. Nunca mais do que ler a palavra, do que orar. Nunca, irmãos, por favor, queridos, coloque isso na sua mente, no seu coração. Sabe, deixa descer da mente e vir para o coração, porque a sua mente, muitos aqui já sabem disso, eu já ministrei isso ao coração de muita gente aqui já ouviu outros pastores ministrarem isso, mas deixa descer para o seu coração e isso fazer parte da sua vida, em nome de Jesus, querido. Você precisa deixar isso fazer parte da sua vida, senão, querido, você vai ficar ciente e vai morrer, porque a letra mata. Ter a consciência mental apenas mata, morre, mas o espírito vivifica. Deixa isso vir para a tua vida. Pratique isso em nome de Jesus. Afinal de contas, você foi levantado como profeta na casa de Deus. Você foi levantado como sacerdote, ministro na casa de Deus. Essa é uma responsabilidade muito grande. Você não pode abrir mão de ler a palavra. Você não pode abrir mão de ter tempo com Deus. Senão você vai emitir um som sem identificação, querido. Irmãos, eu já vi irmão ministrando música, ele cantando, direcionando a música congregacional. Eu acho que ele citou umas 350 passagens bíblicas, em 4 músicas. Ele cantava um pouquinho e citava um texto bíblico. Cantava um pouquinho e citava outro texto bíblico, não tinha nada a ver com esse aqui. E cantava um pouquinho, eu falei, meu Deus. Eu cheguei naquele irmãozinho e falei, irmão, o que foi que Deus falou através da sua boca? Eu não sei. Eu não entendi. Agora, eu fiz isso porque é um irmão que tem a abertura para eu falar na vida dele, que pergunta, tá bom, querido? Cheguei nele e falei assim, irmão, eu não entendi, você falou de Abraão, você falou do Noé, você falou do... E aí, o que Deus quis com isso? O que Deus quis falar com a igreja através de você? O seu som precisa ter direção, a sua ministração precisa ter direção, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém? Se você ministra e a presença de Deus vem, amém, querido. Mas tem algo mais para acontecer aí. Deus vem para quê? Sabe, quando chega alguém na sua casa, você fala para a pessoa, para que você veio aqui? O que você está querendo? Deus quer, quando Ele vem, Ele quer fazer algo. Você adora, sua voz é linda, sua música é boa, seu instrumento é maravilhoso, você adorou, Deus veio, amém, e aí? O que Deus quer falar? O que é que Deus quer gerar na vida da igreja? Você precisa saber. Você precisa estar ligado. Por isso que eu falo muito com os irmãos do caminho. Você precisa estar ligado com o que Deus está fazendo na vida da igreja. Você precisa estar envolvido com a igreja. Se você não souber o que está acontecendo na vida da congregação, você vai ministrar, você não sabe. Não é verdade? Cada congregação tem as suas deficiências, as suas dificuldades. Você tem que estar no meio, você tem que estar no grupo de convívio, porque eu sei que no refúgio é assim, né? Tem a tenda do encontro, que é no caminho, como é que é lá no Santos? Célula.
Como é que é no célula também? Lá? Irmãos, nós precisamos estar envolvidos com a igreja para saber em que direção que Deus quer nos levar. E com certeza, quando você pegar o seu instrumento, seu microfone, sua roupa de dança, o que quer que seja, Deus vai querer profetizar algo novo na vida da igreja, em cima daquilo que ela está precisando. Mas se você não congrega, se você não está envolvido com a igreja, se você não se envolve com a programação da igreja, o que vai acontecer? Então Deus está te chamando para esse tempo. Deus quer que você se posicione dessa forma. Se envolva e profetize. Números 8, versículo 13. Números 8, 13. A palavra diz assim, olha só. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os oferecerás como oferta de movimento ao Senhor. Assim separarás os levitas no meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço na tenda da revelação, depois de o teres purificado e oferecido como oferta de movimento. Porquanto eles me são dados inteiramente dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a madre. Presta atenção nisso. Deus dizendo assim dos levitas, eles me serão dados dentre os filhos de Israel, no lugar de todos os primogênitos. Veja só o resultado da atitude dos levitas, irmãos. Irmãos, qual era a representação dos primogênitos no meio do povo de Deus? Quem que pode arriscar? Por que os primogênitos eram importantes no meio de Israel? Por causa... Isso. É verdade, isso é um fato. Agora, o que representava isso? Era a Páscoa. O que aconteceu na 10ª praga? Quando o anjo da morte passava, aconteceu o quê? Todos os primogênitos iam morrer. Todos, do Egito, de Israel. Mas se os de Israel passarem o sangue do cordeiro no umbral da porta, eles seriam protegidos e não morreriam. Amém? Olha só que coisa tremenda, irmãos. Nesse momento, Deus fala assim, olha, os primogênitos que representavam a proteção, a vida, do sangue do cordeiro sobre a vida do povo, sai dos primogênitos e cai em cima dos levitas. Uma coisa, aqui eu não quero que você veja levita, eu quero que você veja pessoas que não se curvaram a ídolos. Aqui mais, além de levitas, para nós hoje aqui é pessoas que não idolatraram, que não são idólatras. Então o que aconteceu com as pessoas que não eram idólatras? Elas tomaram lugar de importância dos primogênitos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus colocou no lugar dos primogênitos os não idólatras, aqueles que adoraram a Deus, colocaram Deus em primeiro lugar na vida deles, que não se moviam sem antes consultar o Senhor, que não faziam nada que não fosse para exaltar o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, isso é importantíssimo. Você pode acessar essa bênção, você pode acessar esse poder, essa autoridade para a vida da igreja hoje e para o seu ministério. Isso é importante, isso é verdadeiro. Se você for, quer ver, para o Salmo 24, dá uma olhada aí no Salmo 24. Quem pode escalar o santíssimo paredão da face norte? Apenas os que têm as mãos limpas e o coração puro. Até aí, olha só. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará no teu santo templo? Apenas aqueles que têm mãos limpas e coração. Ou seja, ele está falando de um cenário espiritual. Presta bem atenção nisso. Ele está falando de um cenário espiritual e de um cenário terráqueo. Terráqueos, de um cenário terreno. Quando fala de mãos limpas, coração puro, está falando da gente aqui, irmãos, andando sobre a terra. Quando ele fala de monte santo do Senhor, é aquele monte que Satanás quis ocupar, que Lúcifer quis ocupar.
Ele falou, ele olhou para o Monte Santo de Sião e viu a glória, e viu o poder, porque o Monte Santo é o lugar onde Deus é profundamente adorado, exaltado. Ele olhou para aquele lugar e falou assim, se eu for para lá, se eu ocupar aquele lugar, eu também vou ser adorado. Foi aí que ele caiu. Ele achou que o lugar tinha poder. Eu sou de um tempo de igreja, irmãos, que criança não podia subir no altar. Altar. De forma alguma. O pessoal do caminho sabe que eu não deixo a criançada subir no palco, mas não é por causa disso. É porque pode quebrar fio, cabo, derrubar instrumento, essas coisas. Então eu realmente não gosto que suba. Não gosto que criança suba lá. Nem meus filhos sobem. Mas, antigamente, era pecado. Não podia porque era pecado. Não sei se você já viu isso, mas eu cheguei a pôr a mão. Eu coloquei a mão no altar, o diácono veio e pau, bateu na minha mão. O que é isso? Aqui é lugar santo, não põe a mão. Irmãos, isso, você vai me perdoar, eu não sei, eu não conheço todos aqui profundamente, mas isso é satânico. Que Satanás achou que era um monte santo que era todo cheio de glória. Não, querido, é porque Deus estava lá. É porque os adoradores profundos, os adoradores intensos de Deus estavam lá, adorando a Deus lá no Monte Santo. Por isso tinha muita glória, e Deus estava lá, sendo adorado. Se Deus sair de lá, Monte Santo vira qualquer monte. Mas Satanás achou que era o lugar. A idolatria começa aí. A gente acha que porque eu vou ter isso, vou ter aquilo, porque eu vou ter acesso a isso, aí a coisa vai acontecer. Não. Não, irmãos. Deus usa as coisas loucas. Sabe? Se o teu pastor falar para você, se você tiver 50 células, você vai ser ordenado pastor. E Deus quiser, você é ordenado com 2. Sem problema nenhum. Acontece. Se Deus quiser, a coisa acontece, querido. Então, quem habitará o Monte Santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, coração puro. O que é isso? Através das suas mãos limpas, do seu coração puro, ou seja, sem idolatria, sem a sujeira da idolatria, sem a impureza da idolatria, você consegue, do plano terreno humano, acessar o espiritual. Você consegue ir até o espiritual. Você consegue ir para lá, coisa que Satanás não conseguiu. Por isso que ele fica oferecendo ídolos para você. Por isso que o inferno, Satanás sempre está colocando coisas para tirar o seu foco, para tirar os seus olhos daquilo que Deus quer, daquilo que Deus é para você. Situações, decepções, dificuldades que fazem você balançar um pouquinho, sabe por quê? Porque você pode acessar o Monte Santo. Ele não pode mais. Ele já está julgado. Só que nós precisamos ter mãos limpas. Irmãos, o reino espiritual, ele quer se manifestar através de você. Sabe? Porque é o seguinte, quando você tem mãos limpas e coração puro, não significa que você vai sumir daqui e vai para o Monte Santo. Não, querido. Você vai para o Monte Santo espiritualmente, mas você aqui começa a transparecer isso, começa a brilhar a glória de Deus através de você. O reino espiritual quer se manifestar e tem que ser através do sacerdote na casa de Deus. Tem que ser através de você. Não só ministrando arte na casa de Deus, no seu trabalho, qualquer lugar que você estiver. Agora imagina você sendo esse representante, esse portal, porque o Salmo 24 fala de levantai a porta das vossas cabeças, e essa porta é você. Nós não vamos ler, mas acredita em mim que é verdade, tá? O final do Salmo fala isso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, um portal, ele não retém nada, ele só vai usar de passagem. Tá bom? Deus não vai vir só para você. Você é um portal que você vai ter ele em você, mas não vai reter. Você é um portal que vai abençoar. Você vai acessar o Monte Santo, se torna um portal e Deus vem e se manifesta através da sua vida. Aí ele vai fluir, aí a profecia vai rolar, aí a vontade de Deus vai acontecer onde você estiver. É isso que nós precisamos entender. Mas não pode ter idolatria, querido. Com idolatria é mão suja e coração impuro. Não tem jeito, você não acessa o sobrenatural. É impossível isso acontecer. Então nós precisamos nos posicionar. Uma vez eu vi um Mark Schuber falou assim, Deus já passou a linha. Ele está vendo quem fica do lado de cá e do lado de lá.
Deus já está preparando a separação do joio do trigo, irmãos. Já está chegando a hora dele lançar o joio no fogo e o trigo para ele. Deus já passou a linha já. Nós precisamos decidir quem nós somos. Nós precisamos decidir para nós mesmos. Se nós vamos continuar com ídolozinhos escondidinhos na nossa tenda. Ah, sou de Jesus, já fui liberto do Egito, aleluia, estou aqui com Moisés, já atravessei o mar, acho que já tinha atravessado, né, o Mar Vermelho, já vi sair água, não sei aonde, maná cair do céu, aleluia. Mas o ídolozinho estava lá. E aí? Isso é muito sério. A gente precisa deixar o Espírito Santo esquadrinhar o nosso coração, né? Olha o que o Salmo 115 diz. Ele diz sobre nós nos levantarmos e resplandecermos. O horário está avançado, nós não vamos ler agora. Mas eu queria que você que está anotando, depois, quando estiver vendo o vídeo também, então você pode parar o vídeo e ler. Salmo 115 fala sobre isso, sobre nós nos levantarmos e resplandecer. Ele fala sobre a idolatria, irmãos. Ele fala assim, pessoas que idolatram ídolos, que não andam, que não veem, que não falam. E chega um momento que ele diz assim, ó, que se tornem como eles, todos que o adoram. Está entendendo o que eu quero dizer? Está entendendo o que o Espírito Santo quer dizer? Quando você tem um ídolo no seu coração, você começa a se tornar como ele. E ídolo é tudo que é terreno. Você permanece sempre no natural. Nunca consegue acessar o sobrenatural. O sobrenatural é algo intangível para aquele que tem ídolos. Porque se torna como ele. Se você continuar com a idolatria, você vai mostrar isso na sua cara. Você vai ser como o seu ídolo.